Será que o Brasil quebrou? Porque essa foi a pergunta que voltou com força essa semana e tem um motivo bem concreto por trás dela. O governo brasileiro está pagando o maior juro da história recente para pegar dinheiro emprestado com você. O que será que está por trás disso, hein? Ontem o título do Tesouro abriu pagando 8,56% de juro acima da inflação, recorde desse papel. Quando o governo aceita pagar tão caro assim, é sinal do quê, né? Pelo menos que tem muita gente desconfiada das contas dele. E essa desconfiança mexe com a economia inteira e mexe também com o seu bolso. Mas presta atenção que tem o seu lado aqui da história. Quem comprar esse título hoje e segurar até o fim pode dobrar o dinheiro em 6 anos. É muita coisa, meu amigo. E essa janela pode fechar bem rápido. Bora entender direitinho? Então, antes de mais nada, me faz uma gentileza, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque esse vídeo com certeza tem potencial para salvar a sua aposentadoria. Dinheirudo, a coisa tá feia, olha só. A dívida bruta do governo já passou de 80% de tudo que o Brasil produz em um ano, algo perto de 10 trilhões de reais. Lá em 2013, essa dívida estava em torno de 50% do que o país produzia. É mole? Em pouco mais de 10 anos ela saltou para mais de 80%, cresceu rápido demais. E só de juro dessa dívida, segura essa, o governo torrou mais de 1 trilhão de reais em um ano. Meu Deus. Algo perto de 8% do que o país produz é juro, mano. Que beleza, hein? Nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez na história que a conta de juro passou de 1 trilhão em 12 meses. Tá gastando mais que a fortuna do Elon Musk. É, tá comendo sozinho, né, o negócio ali, né? Então. Exatamente, fortuna é 1 trilhão de dólar no caso dele, né? Pensa no tamanho disso. Essa conta de juro é mais do que o dobro do que o orçamento reservou para saúde e educação juntas esse ano. Indo embora só para pagar dívida, né? E quem recebe esse juro gordo emprestando dinheiro para o governo é o mercado financeiro, os bancos, os investidores, tudo bancado com o seu lindo imposto que sai do seu bolso. Dureza, né? É tudo no nosso? Nem tudo nesse caso aqui, Bruno. Vamos devagar que eu tô com pressa, ó. Porque você pode me perguntar nesse momento, né? O que isso tem a ver comigo? Eu nem invisto em título do governo. Então, mas deveria, né? Deveria, tem tudo a ver, ó. Quando o juro do governo sobe, o juro de todo mundo sobe junto. Sobe o juro do financiamento da sua casa, o empréstimo da sua empresa fica mais caro, o cartão, o parcelamento, o carnezinho gostoso, o cheque especial, tudo sobe. Então é a hora de guardar e não a hora de se endividar, é isso? Exato, não é hora de se endividar e tem uma oportunidade muito grande aí pra você com essa história que eu vou falar já já. E a empresa que investir, contratar, abrir uma fábrica com juro muito alto, ela acaba pensando 10 vezes antes, né? Porque arriscar no negócio se dá para deixar o dinheiro rendendo quentinho aqui, fácil nesse jurão. Então esse juro trava o crescimento do país. Tem menos investimento, menos emprego, uma economia que não cresce direito e ainda tem o efeito bola de neve, né? O juro alto ele incha a dívida inchada deixa o mercado ainda mais desconfiado e o mercado desconfiado cobra um juro ainda mais alto e roda tudo de novo. Tem economista que diz que o problema central é o gasto do governo fora de controle, corta gasto, organiza a casa e o juro cai sozinho. Sim ou com certeza? Sim ou com certeza. E tem também economista que diz o contrário, que é o próprio juro alto que engorda a dívida e que dava para cortar a Selic mais rápido. Eu diria para você que os dois lados têm gente séria e também bons argumentos. O que ninguém discute é o tamanho da giromba. É colossal, meu amigo. Se fosse menor e equilibrado, beleza, né? Exatamente. Olha o tamanho que tá isso. Perfeito. E aumentando, né? Perfeitamente. É bem desse aperto todo que nasce uma chance para o seu bolso. Porque para te convencer a emprestar dinheiro para um país que o mercado tá olhando ali com o rabo do olho, meu amigo, o governo precisa te pagar muito bem. E é essa oportunidade que tá na mesa agora. Eu separei aqui o resto do vídeo para você em 3 perguntas simples, tá? Quanto que esse título rende de verdade? Por que a taxa foi explodir logo agora? E o que você faz na prática com isso? Vamos desesperar com calma. Se esse assunto te interessa, deixa o seu like aí se você não fez no começo do vídeo, né? Primeiro, o básico, né? Para ninguém ficar perdido. O Tesouro IPCA+, é um título do governo. Funciona assim, você empresta dinheiro para ele e ele te devolve com juros lá na frente. O 2032 no nome aí é só o ano que o título vence, a data que o governo te devolve tudo, mais os juros combinados. A diferença desse título é que ele paga 2 coisas juntas. Ele paga a inflação do período mais um juro fixo por cima. Isso se você esperar até 2032, tá? Porque se você precisar vender antes, pode dar muito ruim
ou pode dar bom. Calma aí que a gente vai falar mais sobre isso. Esse juro por cima aí é o que o pessoal chama de juro real, é o ganho que sobra depois que a inflação já foi descontada. Pensa assim, se a inflação no ano for de 5% e o título paga IPCA mais 8,56, o seu dinheiro renderia, grossamente falando, 13,56% naquele ano. Só para ficar mais fácil você entender, tá? Porque como é juros sobre juros, daria uns 14% aqui na verdade. Ou seja, 5 para repor a inflação e o resto de ganho de verdade no seu bolso. E se vai caindo essa inflação, esses juros aí, ele vai caindo também. Então, se você levar até o vencimento, você vai ter exatamente isso, inflação mais 8,56. Se você vender antes, vai depender da condição do mercado naquele momento. Se tiver título na prateleira pagando inflação mais 9, pode ser que você tenha prejuízo no seu título. É difícil acontecer, mas né, Brasil, né, cara? Estamos no Brasil, exatamente. Entendi. Ou quando a gente fala de juro real aqui, é quase, tá? Porque tem um imposto de renda no final, mas você já entendeu a lógica. Então, quando você lê IPCA mais 8,56, entende assim, ó. Seja qual for a inflação, o seu dinheiro vai render 8,56 acima dela. Na verdade, essa taxa aí varia, né? Cada dia que você for comprar, se você for lá no site do Tesouro agora, vai ser outro valor. Todo ano até o vencimento e só se você levar o vencimento. Isso é bem diferente da poupança e de muito CDB que tem por aí, que às vezes mal cobre a inflação e te deixa correndo para ficar no mesmo lugar. Com a IPCA+, não importa se a inflação vai disparar lá na frente, o seu ganho acima dela já está garantido, está contratado e essa é a beleza da coisa. Olha aqui no gráfico da tela como que essa taxa subiu muito rápido do dia 15 para cá. Mas agora vem a parte que interessa de verdade, quanto que isso vira de dinheiro no fim. Vamos pegar 10 mil reais e botar nesse título de 2032, que vence daqui a 6 anos? Vou destrinchar a conta aqui para ficar mais claro. Durante 6 anos, esse dinheiro rende a inflação mais 8,56 que a gente viu, e os juros vão se compondo, juro sobre juro, né? Para no final descontar do imposto já, tá bom? E as taxinhas você teria ali quase 20 mil reais. Ou seja, perto de dobrar o que você colocou. 10 mil reais virando quase 20 mil em 6 anos num título do governo que não tem risco do governo te dar calote. A gente falou disso nesse vídeo aqui. E sem ter que fazer nada, pesquisar nada, tá tudo certo ali. Exatamente. E sem ideologia também. Ah, eu não quero financiar a dívida do governo. Beleza, então não deixe dinheiro em banco, porque o banco vai fazer isso por você e te pagar menos do que rende o Tesouro Direto. Parabéns aos envolvidos. Então, detalhe aqui, essa simulação aqui do site Seu Dinheiro é para 8,23. Olha como fica se a gente colocar 8,5. Olha a situação como fica. Tá todo bugado aqui o site do Tesouro, mas dá para ver mais de 20 mil, 20.226 você tiraria no final. É mole? Aí você pode falar, mas daqui 6 anos 20 mil não vai valer nada, que tem inflação, né? Mas ele tá acompanhando. É isso aí, Bruno. Bruno é inscrito aqui no canal, cara. É isso aí, se a inflação dispara, o seu retorno acompanha também, porque é 8,5 mais a inflação. Beleza, Bruno? Parabéns, Brunão. Aí. E se você pensar em 100 mil reais, que é a realidade ali de quem já juntou um patrimônio, né? É a mesma proporção, vira perto de 200 mil reais no vencimento. Imagina lá o senhor Roberto com 42 anos, né? Quase a minha idade, que juntou um dinheiro ali com muito esforço e deixou tudo parado na poupança com medo de errar. Em 6 anos, escolhendo o lugar certo, ele teria milhares de reais a mais. A diferença toda veio só de uma escolha ali, não foi sorte, né? Ele escolheu o investimento que rende mais do que a poupança e é mais seguro que ela, olha só. Imagina você que está juntando dinheiro para comprar uma casa, por exemplo, né? Exato, Bruno, perfeito. Você pode planejar daqui 6 anos já ter essa casa. Perfeito. Melhor do que pegar um empréstimo, né? Melhor, muito melhor, exatamente. Talvez a única exceção seja nos programas de baixa renda, né? Porque aí o governo subsidia o juro para você, fica bem baratinho. Mas tirando isso, é perfeito. E se a gente pegar os 10 mil que a gente fez a simulação lá no mesmo período, daria na poupança 15.250, bem menos que a poupança não pagando imposto, né? Mesmo com a poupança não pagando imposto. A diferença passa de 4.600 indo pro bolso só por você escolher o lugar certo onde guardar. É mole? Se fosse 100 mil reais, a pessoa deixaria de ganhar 46 mil reais. É mole, Bruno? É muito dinheiro. Muita grana. Então, veja bem, ó, o óbvio precisa ser dito. Já aprendi isso aqui no canal. Se precisa de liquidez, se você tá precisando de dinheiro pro curto prazo, o título não é esse. É cobro, não? Aí é o Tesouro Direto, né? Tesouro Direto é o programa, o título lá dentro, tá vendo? Eu vou tirar a nota sobrando. Ah, mas não, peraí, só sumiu da cabeça. Tem dois, tem um que a gente gravou um vídeo recentemente, que é o Tesouro Reserva, que tá aqui em cima pra você assistir depois. O reserva é o que briga com a caixinha? Isso aí, perfeito. E tem o Tesouro? Não é o IPCA, C.
Selic. Selic. Desculpa, é Selic, perdão. Ô, Bruno, tá bom. Nem pra mim, nem pra você, então. Mas o Tesouro Selic tem o esquema também do imposto de renda, não tem? Tem, você tem que deixar mais tempo lá pra você pagar menos imposto. Isso vale em qualquer, no CDB, no Tesouro Selic. Na caixinha também. Na caixinha também, exatamente. Boa. E a caixinha ainda gospe na sua conta. Exato, ela devolve dinheiro pra você ali quando vence, né? Quando vence. Você não pode pegar um título mais esticado, igual um CDB com vencimento mais longo, por exemplo. Vai, ganha o meio certo, né? Meio certo. Nem pra mim, nem pra você. Então tá bom. 60 anos de canal e eu esqueci o Tesouro Selic. Foi um lápis, tá perdoado, Bruno. Vambora. Então no Tesouro Selic você pode sacar a qualquer momento sem risco de prejuízo. Ou o Tesouro Reserva que a gente falou naquele vídeo lá. E veja você que não é só a nossa mãe que coloca filho esperto no mundo não, meu amigo. Muita gente já percebeu, tá? As compras desse título aí do Tesouro pagando esse jurão aí, o IPCA, quase triplicaram em junho. Teve dia que a metade de tudo que foi vendido no Tesouro Direto foi só nesse papel. Que coisa, não? Por que será, né? A turma espertinha. É isso aí. A gente já viu que o pano de fundo é a desconfiança com a dívida, mas teve uma coisa bem estranha nas últimas semanas que vale a gente destrinchar aqui. Olha aí que curioso. Semana passada, o Banco Central cortou a Selic para 14,25%. Então, juro básico caindo, na teoria, deveria empurrar a taxa dos títulos para baixo também, né? Mas não aconteceu isso não. As taxas do título subiram. O IPCA 2032 bateu recorde poucos dias depois do corte. Pergunte-me por quê? Por quê? Porque o mercado não acreditou muito nesse corte não, sabe? O recado que ficou foi mais ou menos esse. O Banco Central até cortou, mas a inflação anda teimosa, meu amigo, e as contas do governo preocupam muito. Pensa numa coisa aí do seu dia a dia, né? Se um amigo seu enrolado, aquele lá, né? Pra não falar o cunhado que já tá batido já, né? Todo mundo tem esse amigo. Com as contas todas ferradas. Se ele vai te pedir dinheiro emprestado, você vai querer cobrar mais juro dele, né? Porque o risco de não receber é maior. Inclusive, uma boa dica pra você perder um amigo e emprestar dinheiro pra ele, né? Nunca mais você vê o cara. Não sei que você queira de volta o dinheiro. É, Se você não quiser, empresta. Não, mas tem uns que somem e você não precisa nem cobrar, já subiu mesmo. Já sumiu. Com o governo é mais ou menos a mesma lógica, né? Tem a briga do orçamento, tem pressão por gastar mais em ano eleitoral. Cada vez que isso aparece, o investidor fica, será, hein? Fica pensando assim. E quando o investidor desconfia da conta pública, ele faz uma coisa só, que é exigir um prêmio maior de risco para emprestar dinheiro para o governo. Quanto mais medo da dívida pública, mais alto o juro que o Tesouro tem que oferecer para você topar comprar. E não custa lembrar de uma coisa, esse juro gordo que o governo paga, no fim, quem banca é você com o nosso imposto, né, meu amigo? Você vê o tamanho do pessimismo? Olha só o Boletim Focus dessa semana. O Boletim Focus é uma pesquisa que o Banco Central faz toda semana com o mercado todo e foi a 15ª vez seguida que os economistas pioraram a previsão da inflação. A inflação esperada para esse ano subiu para 5,33%, bem acima do teto da meta, que é 4,5%. Acho que, inclusive, era isso que a Dilma queria dizer lá aquele lance de dobrar a meta, né? Que vai todo mundo, que vai todo mundo perder. Cabe também. Duplo combo Dilma agora, hein? É foda. E a Selic, que muita gente achava que ia cair mais, agora deve fechar o ano em 14%, com espaço para só mais um cortezinho. E lá fora também não ajudou, o trem tá pegando fogo. O Banco Central americano deu um tom mais duro e falou que pode até subir o juro para segurar a inflação por lá. E quando o juro americano sobe, é só você entender, é o mercado mais seguro do mundo. O que acontece? O nosso juro costuma subir junto. Os títulos brasileiros são precificados ali quase que na hora. Agora, por que tanta gente está dizendo que essa é uma janela que pode fechar, né, do IPCA mais 8 e cacetada? 2 motivos. E o segundo envolve até a guerra no Oriente Médio. Presta atenção, ó. O primeiro é simples, a taxa alta desse jeito é raríssima. A XP olhou os dados desde 2011 e viu que o juro real acima de 7,5% só apareceu em menos de 10% do tempo. O segundo motivo é muito mais quente. Semana passada, Estados Unidos e Irã anunciaram um acordo preliminar para encerrar a guerra no Oriente Médio. Só por Deus também. De novo? Então. Mas só com a notícia, o preço do petróleo despencou quase 5% num único dia. E petróleo mais barato aqui ajuda a segurar a inflação, porque mexe no combustível, no transporte e em quase tudo que a gente consome. Sim, a gente come petróleo, sim senhor. Se a inflação ceder, o juro real desses títulos tende a cair lá na frente. E aí quem travou a taxa alta hoje, né? Tende a se dar bem. Porque tem um mecanismo chamado marcação a mercado. Tem departamentos inteiros dentro de corretoras para tentar explicar isso. É uma relação inversa. Quando a taxa cai, o preço do título que você já tem na mão, ele sobe. Quem fixou 8,56% hoje e vê a taxa cair com o tempo, pode ver o título valorizar antes mesmo do vencimento. Por isso que o pessoal fala tanto em travar a taxa, sabe? Você fixa esse juro alto agora e se ele cair lá na frente, né, não do seu título, do mercado,
Você ganha 2 vezes. Só que eu não vou empurrar para você uma urgência falsa não, tá? Ninguém tem bola de cristal. O Brunão falou que o Brasil, fundo de poço, tem porão, com razão, né, Bruno? Bem previsível. Tem analista falando o contrário, né? Que enquanto a conta do governo não melhorar de verdade, esse jurão pode continuar alto ou até subir mais um pouco. E são 3 coisas que teriam que mudar para essa taxa cair de vez. Um governo mostrando que vai controlar os gastos de verdade. Não, né? Você tem que ver a cara que ele fez aqui. O que em ano eleitoral eu duvido que aconteça, né? A inflação voltando para a meta e o cenário lá fora melhorando. Fala para mim, qual dos 3 vai acontecer? Não vai. No curto prazo, meu amigo. Por isso que a aposta é que essa janela siga aberta ali por um tempo, só que talvez com taxas um pouco menores, na faixa de IPCA mais 7 talvez. Então não é para sair correndo achando que acaba amanhã não, é para você entender direitinho que o patamar é muito raro e decidir com calma. IPCA mais 7 não é ruim não. É espetacular. Alguns dos negócios mais legais que eu fiz no Tesouro Direto foi lá em 2016, final de 2015, começo de 2016, com o IPCA mais 7 que eu vendi com lucro muito alto, vou falar para você daqui a pouquinho. E vendi antes do vencimento e com lucro muito mais alto do que o governo tinha me prometido. Olha aí, muito bom. Porque é bem aqui que muita gente trava, sabe? Saber que o título é bom é uma coisa. Agora, saber quanto disso cabe na sua carteira, no seu prazo, no seu objetivo, é outro rolê, né? Inclusive, a parte de renda variável, que a gente nem tá falando nesse vídeo, porque muita gente fica estacionado ali no quentinho da renda fixa, tem que fazer, mas quem tem um patrimônio maior, às vezes acaba esquecendo que uma carteira boa também tem ativos de renda variável que, por sinal, sofrem bastante quando a Selic está em alta. Ou seja, bom momento também para comprar renda variável. Claro, o que a gente fala aqui no vídeo é uma maneira geral, né? Uma generalização, que eu não sei a sua realidade, eu não tenho como saber a sua condição individual, o seu perfil de investidor, os seus objetivos financeiros. Se você quiser um trabalho individualizado, né, de acordo com os seus objetivos, fica à vontade para ir no primeiro comentário e marcar um papo lá com a minha consultoria CVM, a Lumen. Agora, o aviso é importante porque todo investimento tem 2 lados. Essa mesma marcação a mercado que pode te dar um ganho adicional também pode te dar um baita susto. Se você comprar hoje e precisar vender o título antes do vencimento, no momento que a taxa lá dos novos IPCAs tenha subido do mesmo título seu, então IPCA 2032 você pagou 8 e pouquinho, vamos supor que agora a nova taxa é IPCA 2032, pagando IPCA mais 9%, por exemplo. Aí você pode resgatar, inclusive, menos do que você botou. É mole? Pra você ter uma ideia do tamanho do balanço, a XP fez uma conta aí com um título bem longo, 2060. Se o juro real, né, essa parte depois do IPCA, cair de 7 para 5, esse papel pode se valorizar 91%. Mas se subir para 9, pode amargar uma perda de 47%. É mole? Perder 50% do seu patrimônio, cara. Mas se vender antes. Né? Só se vender antes. Aí, tá vendo? Viu? O Bruno não tem meio termo, ele não falou do Tesouro Selic, mas ele tem de tudo do IPCA. Já peguei meu meio ponto aí. Não, agora ganhou mais. Aí. Olha aí o tamanho dessa variação, né, meu amigo? Isso num título de renda fixa que muita gente acha que é safe, né? Então a regra de ouro é essa: se você levar até um vencimento, recebe certinho a taxa que você contratou, haja o que hajar, aconteça o que acontecer no meio do caminho. O problema é se você for obrigado a vender no meio do caminho, nessa condição horrorosa se acontecer. Por isso que esse dinheiro não deve ser o da sua reserva de emergência, né? Que tem que ser no Tesouro Selic. Quase, hein? Então, bora pro que importa de verdade aqui. Como usar isso sem fazer besteira? Primeira coisa, alinhe o prazo do título aí com o seu objetivo. Se você vai precisar do dinheiro daqui a 6 anos, o Bruno deu um bom exemplo de uma casa, né? O de 2032 é o que se encaixa. Se é mais para frente, aí você tem 2040, 2050, 2060. Quanto mais o vencimento bate com a data que você vai usar o dinheiro, menor a chance de você ter que vender no susto. Segunda coisa, não vai jogar tudo de uma vez, tá? Nem colocar tudo no mesmo papel. Dá para você diluir a compra em prazos e aportes diferentes. E assim, você não fica refém de uma taxa só. Antes de você comprar, entra no site do Tesouro Direto, confere a taxa do dia. Esse 8,56 aí é o de ontem, né? E muda todo o pregão. No fim das contas, o que tá rolando é o seguinte: o governo tá pagando um dos maiores juros reais dos últimos anos para você emprestar dinheiro para ele e paga caro porque o mercado anda desconfiado da conta pública. Para você que junta dinheiro com muito suor, isso vira uma chance rara. Dá para você travar um ganho alto e ainda blindar o seu dinheiro, o seu patrimônio da inflação, ainda que parcialmente, né? Não precisa correr feito doido, basta você entender ali direitinho, você decidir com calma e botar o dinheiro no prazo certo. E se você quiser entender aí esse lance, essa dinâmica de como multiplicar o seu dinheiro e até dobrar no Tesouro IPCA, mesmo muito antes do vencimento do título, que eu falei que eu fiz lá para trás, e pode acontecer agora também, é esse vídeo que você tem que assistir.